Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 3, capítulo 29, exercício número 35. Vamos ao enunciado. A figura 2963 mostra o fio 1 em seção reta. O fio é longo e retilíneo. Conduz uma corrente de 4 mA para fora do papel e está a uma distância d1 igual a 2,40 centímetros de uma superfície. O fio 2, que é paralelo ao fio 1 e também longo, está na superfície a uma distância horizontal d2 igual a 5 centímetros do fio 1 e conduz uma corrente de 6,80 mA para dentro do papel. Qual é a componente X da força magnética por unidade de comprimento que age sobre o fio 2? Bom, então o objetivo aí do exercício é calcular a componente X da força magnética que age sobre o fio 2, sendo que essa força causada sobre o fio 2 é devido ao fio 1, que é paralelo aí ao fio 2. Então, temos aí a condição de força entre duas correntes paralelas. E aí temos a definição, que a força, tá, sobre um fio 2, devido a um fio 1, vai ser dada como sendo igual a corrente que passa pelo fio 2, que multiplica o vetor comprimento L2, que é o vetor comprimento no sentido da corrente, vetorial ao campo magnético causado pelo fio 1 sobre o fio 2. Então, precisamos aí para calcular a força sobre o fio 2 do campo B1. E temos aí que o fio 1 é um fio longo e retilíneo. Então, para um fio longo e retilíneo, temos aí que o módulo do campo magnético é dado por μ0 vezes a corrente I, dividido por 2π vezes a distância R, sendo que essa é a distância perpendicular entre o ponto e o fio. Então, eu tenho aqui o fio 1 e vou calcular o campo B1, onde está localizado o fio 2. Então, essa distância R é a distância perpendicular entre o fio 1 e o fio 2. Pela regra da mão direita, a gente sabe que a corrente está saindo, então o campo magnético está rotacionando dessa forma. Aqui nesse ponto ele é perpendicular à distância. Então, eu sei que o campo aí magnético B1 está nessa direção, tá? Se eu considerar aqui um ângulo θ, eu tenho que esse ângulo θ é o ângulo que forma aqui com a horizontal, para eu poder fazer a decomposição desse campo magnético, tá? Porque eu já tenho a condição do módulo, eu preciso dar a direção para eu poder colocar aqui como vetor e calcular aí o produto vetorial. Então, vamos poder escrever aí o campo magnético B1 como sendo μ0, a corrente que passa no fio 1, que é I1, tá? Vou colocar aqui que é uma corrente I1, dividido por 2π vezes a distância R. A distância R aqui, né, vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo, que vai ser a raiz quadrada de um cateto ao quadrado d1 ao quadrado, mais o outro cateto d2 ao quadrado. Então, vamos ter aqui raiz quadrada de d1 ao quadrado mais d2 ao quadrado, que multiplica, né? Aqui é o módulo, eu preciso dar
uma direção, um versor. E aí vai ser a decomposição aqui, ó, desse vetor B1. Então, eu vou ter uma componente aí na horizontal e vou ter uma componente aqui na vertical. A direção que vai dar horizontal tá junto com o cosseno. Então, vai ser o cosseno do ângulo θ na direção I positivo. E a que está na vertical está sem o ângulo. Então, é aí a componente do seno de θ na direção J positivo. Então, vamos ter aí que o campo magnético B1 é dado por μ0 e 1 dividido por 2π vezes a raiz quadrada de D1 quadrado mais D2 ao quadrado. Aí, vezes aqui o termo do cosseno. Como aqui a gente tem o triângulo retângulo, o ângulo θ está aqui, ó. A gente tem o cosseno, é o cateto adjacente, ou seja, adjacente ao ângulo, ou seja, com o ângulo, a gente tem a medida D1. É o cateto adjacente D1 dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é a raiz quadrada de D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado. Isso na direção I. O seno de θ é o cateto oposto. O cateto oposto é o que está sem o ângulo aí, a medida D2. Então, vai ser mais D2, medida oposta, dividido pela hipotenusa. Raiz quadrada de D1 ao quadrado mais D2 quadrado. Isso na direção J. Aqui, essa raiz está nos dois termos, a gente pode pôr em evidência e multiplicar com essa raiz. Escrever que B1 vai ser, então, μ0 e 1 dividido por 2π, aí raiz vezes raiz, corta e fica só o que está lá dentro, D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado. Aí vamos ter D1 na direção I, mais D2 na direção J. Então, temos aí, né, o vetor B1. Agora, para calcular o vetor força aí, aplicado sobre o fio 2, precisamos do vetor comprimento L2. O vetor comprimento, né, é um fio muito longo, né? A gente tem a condição que são fios longos. Então, o comprimento L. Para dar a direção é o sentido da corrente. Então, entrando aí no papel, ou seja, na lousa, é menos K, já que a gente tem a referência aqui X, Y positivo, mais Z é saindo. Então, entrando é menos K. Essa é a direção aí do vetor comprimento, que é no sentido da corrente. Então, aplicando ali, vamos ter que a força em 2, causada pelo fio 1, vai ser igual. A corrente que passa no fio 2 é diferente do fio 1, então vamos nomear como I2 mesmo, vezes o vetor comprimento é L, aí menos K. Aí vamos ter vetorial ao campo B1. E B1 é dado por μ0 e 1 dividido por 2π vezes D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado, que multiplica D1i mais D2j. Aí, fazendo o produto vetorial entre aqui os vetores unitários, vamos ter K vetorial com I dá mais J. E K vetorial com J dá menos I. Então, a gente vai poder escrever aí que a força em 2 causada por 1 vai ser constante, vai ser o μ0, aí a corrente I1, que vai multiplicar a corrente I2, que vai multiplicar o comprimento L. Tudo isso dividido por 2π D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado. Aí vamos ter aqui, nessa direção vai ficar o D1, aí a gente vai ter mais J daqui, com menos daqui. Então, vai ficar menos D1 em J. Na direção I vai ficar o D2, menos daqui com menos daqui, fica mais D2. Então, fica D2 em mais I e fica menos D1 em J. Então, temos aqui o vetor força magnética aplicada no fio 2 devido ao fio 1. Só que ele quer aí só a componente X e por unidade de comprimento. Então,
Então, a gente pega aqui a componente x, né, na direção y, que multiplica esse termo. Vamos poder escrever que F21x é igual a μ0 e 1 vezes I2 vezes o comprimento L, aí vezes o D2, que está aqui, dividido por 2π vezes D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado, tá? Essa é a componente aí x. Como ele quer por unidade de comprimento, esse L passa dividindo, então fica F21x dividido por L, ou seja, por unidade de comprimento, porque é um fio longo, então comprimento muito longo, então vou calcular a força a cada aí metro, né? Porque por unidade de comprimento no SI vai ficar por metro. Então a gente vai ter que M0 I1 e 2 vezes D2 dividido por 2π D1 quadrado mais D2 quadrado. Então, temos aí de forma literal, substituindo pelos valores F21x por unidade de comprimento, vai ser aí μ0, que é constante, que vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 na unidade de Tesla, metro por ampere. Aí a corrente I1 é de 4 miliampere. Então, 4 vezes 10 a menos 3, que é o milli no SI, na unidade ampere, vezes a corrente I2 é no valor de 6,80, 6,8 vezes 10 a menos 3 ampere. Aí, D2, a distância aqui, a distância D2 é 5 centímetros, transformando em metro, divide por 100, 0,05 metro. Tudo isso daí fica dividido por 2π, que multiplica D1, que a gente tem que é 2,40, divide por 100 é 0,24 ao quadrado, mais D2, que a gente viu que é 5 centímetros, divide por 100 0,05 ao quadrado, as duas unidades ficam em metro quadrado. Da análise dimensional, a gente vai ter esse metro aqui, multiplica com aquele metro, corta com esse metro quadrado. Aí temos aí um termo do ampere aqui, multiplica, um termo divide, corta também. Aí vamos ter aqui π corta com π, aqui a gente tem a unidade de Tesla. A unidade de Tesla a gente pode trocar por Newton, aí ampere, metro, tá? Aí esse ampere vai cortar com esse outro ampere que multiplica, vai sobrar a unidade de Newton por metro, que é a unidade aí de força por comprimento. Então, vamos poder aí calcular como sendo 4 vezes 10 elevado a menos 7, vezes 4, vezes 10 elevado a menos 3, vezes 6,8, vezes 10 elevado a menos 3, vezes 0,05. Isso tudo dividido por 2 vezes 0,024 ao quadrado mais 0,05 ao quadrado. Vamos ter aí, então, um valor de F21x por L, ou seja, por comprimento, de 8,84, tá? Deixando aqui com 3 algarismos significativos, porque foram dados 3 algarismos significativos, vezes 10 elevado a menos 11, que vai ficar na unidade de Newton por metro, que é a unidade de força por comprimento. Bom, eu espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!